É Bispo dos Açores há quase um ano e prepara-se para comemorar uma data muito relevante na Diocese, os 500 anos da história da Diocese de Angra. Para isso, convocou toda a Diocese para preparar um plano dessa comemoração, num ritmo sinodal, ao encontro do que é o ritmo da Igreja Universal. Connosco temos hoje o Dom Armando Esteves Domingos, Bispo de Angra. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Numa entrevista conjunta com a Agência Lusa, João Gomes, vamos conversar com o Dom Armando sobre este primeiro ano nos Açores e os próximos que aí vêm. Como é que é ser bispo de uma diocese com 9 ilhas, todas elas diferentes, todas com características muito próprias? É ser um bispo para todos, como aponta no plano pastoral para o próximo triênio? Boa tarde. É uma boa pergunta, sobretudo quando pretendemos criar uma relação com as pessoas. A minha preocupação como pastor, como bispo da diocese tão espalhada, não deixa de parte os leigos. Eu gosto de conhecer pessoas, de tentar fixar nomes. 9 ilhas é sempre uma aventura. Domingo passado fiquei 10 horas no aeroporto e perdi os compromissos que tinha durante a tarde, nomeadamente a apresentação do nosso itinerário pastoral. Mas isto é, efetivamente, os Açores. Portanto, 9 ilhas, fazer delas uma família é o meu objetivo, mas também um grande desafio e que de vez em quando nos sai caro. Passado mais ou menos meio ano, depois de ter tomado posse, fez uma revolução na Diocese. Fez uma série de nomeações para cargos essenciais, como o reitor do seminário, o vigário-geral, o reitor do Santuário do Santo Cristo. Com que propósito é que fez essas colocações na Diocese? Uma etapa nova que desejou iniciar na Diocese? Eu penso que a Diocese tinha expectativas de uma fase nova, como toda a Igreja. O que se vive na Igreja Universal vive-se nas igrejas locais. E se pensamos que o reitor do seminário, uma das primeiras pessoas que falou comigo, disse: olha, eu estou um bocado cansado, pensa... E isto sucessivamente, muitas das pessoas puseram os lugares à disposição, o que entendesse fazer. E, portanto, o vigário-geral estava também há 18 anos, uma pessoa competentíssima. Eu podia andar descansado da vida porque ele geria toda a parte administrativa e não só da Diocese, também por toda a experiência, porque foi administrador diocesano muito competentemente durante a sede vacante. E eu podia dizer, podemos continuar porque assim fico tranquilo. Sabe, eu fui sempre de desafios. Não me aflige o ter ido para os Açores, nem sequer com a idade que tenho. Não me aflige, digamos, se puder ser útil. Também, quando der conta que não estou a fazer nada, também seria o primeiro a pedir para sair, ou para ir descansar, ou para ir para o outro lado. Mas havia certos desafios que se percebia, até porque indo às 9 ilhas e procurando sobretudo conhecer, falar, ouvir, fui fazendo uma radiografia, não é? Que dos Açores, também coisas que nós já sabemos, mesmo estando no continente, hoje percebemos todos o que se passa nas dioceses uns dos outros. E o meu dilema era este: aguardo um ano, até porque tive um ou outro conselho, nomeadamente um caríssimo padre que me dizia: bem, ainda está há pouco tempo, se calhar mais um ano. Só que foi a única voz que me dizia. No entanto, achei que ou fazia agora ou daqui a um ano, se calhar já não tinha sequer tanta coragem de fazer, de mudar. Não é que as pessoas estivessem a fazer mal, e isto acho que é uma ideia que eu procuro transmitir nos Açores, que as mudanças não podem ser entendidas como promoções ou despromoções, porque estamos a arruinar a beleza da Igreja e do que é o nosso serviço. Mas é também ajudar a que as pessoas iniciem projetos novos. E, de facto, o vigário-geral, por exemplo, é uma pessoa nova, ainda não tem sequer 60 anos, mas ele foi para a Praia da Vitória, na Ilha Terceira. Ele mesmo disse: então, se o parque muda, eu posso olha, podia ser uma paróquia para mim. E ele mesmo entendendo que era bom para ele iniciar um processo novo, um desafio novo. Porque nós depois acabamos por fazer todas as mesmas coisas. Carrega-se no botão e já está feito. Carrega-se naquele, isto é assim, funciona. Agora,
isto corre riscos, se calhar também ouvir uma pessoa de novo. Não, o vigário-geral até já tinha sido vigário-geral, sabe, os ambientes da Cúria, sabe, mas há aqui também, ele estava como diretor espiritual do seminário, pedia imenso que mudasse a equipa, e enfim, foi tudo muito, muito espontâneo, muito natural. Se calhar 2 ou 3 casos, como se calhar foi um bocadito mais difícil para a pessoa a mudança, mas não tenho conflito com ninguém, acordado com todos. Pronto, num caso ou outro mais difícil, mas nós também estamos ao serviço e é isso que acaba por prevalecer e cada um faz o seu melhor. Sr. Armando, falemos mais do futuro e a propósito do itinerário que apresentou agora recentemente para os próximos 2 anos, 23, 25, e depois os planos plurianuais para preparar o jubileu, preparar os 500 anos da Diocese. Diz creio que é na apresentação precisamente deste itinerário, que a Diocese não parte do zero, mas tem a consciência que ainda não chegamos ao tempo de dizer que tudo está pronto para começar um plano. Escreve precisamente nesse documento. O que é que falta para que se faça um plano? Faltamos nós. Todo este caminho que nós temos estado a falar, todos, não é? Temos 2025 com o Jubileu da Esperança. Acho que há aqui um desafio que nos deve mover a todos, recuperar a esperança, a confiança uns nos outros, no todos, sentir que todos são importantes, mas por isso temos que ver como nos envolver uns com os outros, como caminhar juntos, como trabalhar com todos e para todos. O Papa mandou repetir isto muitas vezes a 1 milhão de pessoas, de jovens, ou 1,5 milhão, por alguma razão era. Este é o momento também da história da Igreja em que só o facto de olharmos nesta perspectiva e refletirmos o que é que significa este todos, começa a abolir, não é? Porque mexe com tantas coisas, com tantos conceitos, com tantas regras, com tantas estruturas que nós temos, muitas delas um bocadinho herméticas e fechadas, mexe com o próprio direito canónico, com as práticas sacramentais. Portanto, é toda uma eclesiologia que vai precisar de muito tempo para ser refletida e para ser concretizada depois nas práticas. Mas nós queremos, nestes 2 anos até o Jubileu, procurar que 2025 seja de facto um ponto de chegada deste itinerário, onde já nos tínhamos preparado para então fazer ciclos de 3 anos até ao ano 2034, que são os 500 anos da fundação da Diocese. Às vezes ter estas datas ajuda-nos, não é? Agora, pretendemos que seja como que um tempo zero, de mais auscultação, mas não é ouvir por ouvir, nós já fizemos os diagnósticos todos. De facto, houve um percurso também na Diocese, muito profundo, quase começou até ainda antes do Papa ter pedido este percurso sinodal em função do Sínodo Universal, que já estava a percorrer. Houve um esforço, tantos grupos sinodais em todas as ilhas, de diagnóstico. Os diagnósticos estão feitos, mas neste momento era escutarmos para podermos avançar, para podermos criar formas na base de ainda ouvir quem está fora, quem é um pouco descrente, porque é que as coisas não funcionam, e descobrir com toda a Igreja formas novas para evangelizar, caminhos novos para responder localmente. Portanto, o objetivo é 2034, e inventámos uma fórmula, não é? Que vamos viver estes 2 anos até o Jubileu, procurando viver em laboratórios, não é? Inventámos a palavra 3 laboratórios. É uma expressão que já se vem usando muito, laboratório da fé, laboratório disto, e há até dioceses já com uma experiência muito longa do chamado laboratório da fé. Mas o laboratório é o espaço da experimentação, não temos medo desta palavra, não é? Da experimentação, mas também de preparar mudanças para coisas novas. E daí este laboratório da sinodalidade, desenvolver o que são as estruturas de sinodalidade, onde as pessoas já estão juntas, já trabalham juntas, não só nos conselhos pastorais e económicos, mesmo onde não há que criá-los, mas em todos os pequenos grupos e serviços. Depois o laboratório da fraternidade, porque cada forma de estarmos juntos e trabalharmos, não só na Assembleia Litúrgica, mas em todas, tem que ser um crescer, um procurar salvar sempre a fraternidade, mesmo nas diferenças,
Nós temos muitos clubes dentro da Igreja, temos clubes fechados, trancados, secretos quase. Isto não pode ser. Eu tenho que existir em função do outro, eu tenho que existir em função do mundo. Não posso existir em função de mim próprio, seja eu padre, leigo, responsável disto ou daquilo. São coisas más? Não, são coisas fantásticas, mas estes laboratórios é precisamente para nos obrigar a estar juntos. Eu costumava dizer muito, do ponto de vista da pastoral, que o grande segredo é descobrir como colocar as pessoas a trabalhar juntas. A terem que dizer nós e não eu. É que quando eu digo nós, eu estou-me a perder no meio de uma realidade nova. Enquanto eu acentuar eu, não estamos na Igreja dos nossos tempos. E já agora depois o Laboratório da Esperança. Sim, o terceiro era o Laboratório da Esperança, não é? Nós queremos também preparar celebrativamente. Os Açores são muito ricos, logo o Santuário de Nossa Senhora da Esperança, do Senhor Santo Cristo. Temos o Pico da Esperança, temos o folclore, temos igrejas dedicadas à Senhora da Esperança. Vamos também celebrar esta esperança depois em 2025, mas organizarmos, prepararmos daqui até lá. Já agora ainda no ambiente do Sínodo, pedi ao Dom Armando, terminou a primeira Assembleia do Sínodo em Roma, outra convocada para outubro do próximo ano. Estes meses correm o risco de ser um tempo parado? Não será certamente, porque a Igreja já não para. E não digo só a Igreja Universal, mas a Igreja nas suas expressões locais. E não porquê? Porque o que se está a criar não é respostas. Estamos a criar um estilo de ser Igreja. Eu gostei muito de uma expressão, logo quando começou a Assembleia em Roma, que era a Igreja sentou-se. Então finalmente a Igreja vai descansar e deixar as pessoas descansadas. Não é um descansar para parar, não é um sentar-se para parar. Um sentar-se, bastaria isto, onde cardeais da Cúria e outros que tais, bispos do mundo inteiro, com meninas da África e da Ásia e da América, religiosas ou leigas, religiosos ou leigos, se sentam à mesma mesa, e onde cada um tem o mesmo tempo para falar, e o mesmo direito de se expressar, e o mesmo direito ao votar, isto cria um estilo que nunca mais vai parar a Igreja. Pode haver gente à procura de respostas, mas eu acho que as respostas hão de estar quando Deus as quiser dar. E oxalá que nós cheguemos ao momento de as poder perceber e receber. Neste momento, é um pouco como habitar este estilo olhando o futuro. Eu quase ia dizer habitar o futuro. Nesta experiência sinodal que é sentarmos, ouvirmos, falar. Precisamos tanto disto. Para não chegar a conclusão nenhuma, não. É aqui que depois se vai ver a importância do Papa, a importância do Bispo, quando as pessoas se sentam, porque na diversidade sente quem tem depois que discernir em último lugar muito mais a força da colaboração de todos e a assistência do Espírito Santo. Esta oração no Espírito, esta reflexão no Espírito que tanto se fala, é um estilo imparável que vai ficar depois para a Igreja. Assim nós seremos capazes de ser fiéis. Perguntava ainda, é nesse movimento que querem inscrever a Diocese, neste plano até 25, precisamente até quando diz e formula 3 verbos para estas ações: agilizar, descomplicar, desburocratizar. Sim, porque nós complicamos muita coisa. O desburocratizar, enfim, acontecerá naturalmente, não vamos tirar regras nem comportamentos, mas é preciso não termos tantas coisas tão centralizadas, tão às costas de tão poucos. Aquilo que pode ser localmente, é como nós andamos muito à espera às vezes de um Estado protetor que resolva os problemas todos. Aquilo que as comunidades, os lugares e as famílias não conseguirem resolver, ninguém o vai resolver por cima, seja-lhes dado meios. Portanto, é um bocadinho esta ideia. Mas também este descomplicar tem a ver com uma urgência muito grande, que é a formação, a valorização laical, o confiar. Eu costumava às vezes dizer na minha paróquia que era uma paróquia de portas abertas, mas que era preciso também ter mesmo as portas abertas, não ter chaves, ou então as pessoas terem chaves. Eu dizia, então, mas aqui tem chave. Sim, eu também tenho chave. Porquê que tu não has de ter?
Não é? E da Igreja, eu tenho dons, mas tu também os tens. Porquê que tu não os has de desenvolver? Diz-me, força, coragem. Portanto, também desdramatizar, desacralizar, às vezes também até a figura do próprio presbítero, não é? Que nós existimos para servir. O bispo também para ser pai, por isso para ser próximo, não é para ser distante, para ser próximo, para amar concretamente, para ser pai e mãe nesta Igreja. Portanto, é um horizonte onde vamos procurando dar pequenos passos, convencendo-nos que este é caminho. É evidente que há resistências, há pessoas que não simpatizam muito com o método sinodal. É muito mais fácil ter uma liturgia certinha, diretrizes muito verticais a que todos obedeçam, mas que não forma para ser, para agir, para desenvolver, onde todos parece que estão muito unidinhos, mas indiferentes e apenas a procurar esquecer o que o outro diz, porque ele continuará a ter sempre razão, não perde a sua opinião, mas não encontra caminho nenhum conjunto. Portanto, haverá resistências. Há na Igreja Universal, o Papa tem resistências, eu tenho resistências em relação a outras opiniões, mas não é por isso que eu a vou condenar, vou ouvir, vou amar essa opinião, vou trabalhar com ela, vou crescer com ela. Quando chegou à Diocese, assumiu como uma das suas prioridades a evangelização dos jovens. Estamos no rescaldo da Jornada Mundial da Juventude, agora também no próprio itinerário 23-25 aponta para uma renovação da pastoral juvenil, a partir da experiência da jornada, e convoca mesmo uma Assembleia de Jovens para abril do próximo ano. Como é que está, portanto, a decorrer este processo de evangelização? Como é que o sente já na Diocese? Graças a Deus, muito do que vai acontecer na Igreja ultrapassa-nos. Supera as nossas expectativas, não é? E isto é importante que sejamos capazes de o ver, que o que acontece não é tudo controlado por nós. Um jovem é muito mais do que nós o imaginamos, do que os pais o imaginam. Há dias, numa ação em que fui falar sobre o tema que era Jornada JMJ, e agora? E eu falei um bocado do que são as expectativas também, que nós esperamos dos jovens. E no final, uma jovem, pai de 16, 17 anos, diz-me: Sr. Bispo, eu não sabia que nós éramos tão importantes. Nós temos passado um certificado de menoridade aos leigos, mas muito mais aos novos. E nós temos que educar a que sejam participativos e que tenham lugar e que tenham palavra e que tenham voz e que sejam ouvidos. Faltam muito essas práticas. Quando entrou na Diocese, confessou que hoje ser bispo não é fácil. É ser o primeiro a assumir as fraquezas próprias e as da Igreja. Estava a pensar nos casos, por exemplo, nos casos de abuso na Igreja Católica? Sim, também. Tudo aquilo que nos tem envergonhado, em primeiro lugar, toca e bate no bispo. Então ele não é bispo, não é? Sim, pensava também nessa questão dolorosa dos abusos, sim. Já agora, como é que está o processo relativo aos 2 sacerdotes suspensos, em março, e também o terceiro caso que envolvia um leigo? Ora, bom, primeiro não é suspensão, foram impedidos de exercer publicamente o ministério, continuam a ser padres, continuam a celebrar em privado. Infelizmente, os 2 casos ainda não chegaram a fim porque decidimos, conversando também com eles os 2, esperar pela decisão do Ministério Público. Tem sido num diálogo com eles que se tem esperado por isso e esperemos que seja rápido, mas estamos à espera ainda da conclusão do Ministério Público. A crise política também está a instalar-se nos Açores. Como é que o Bispo da Diocese está a acompanhar a situação? Acompanho, podemos dizer, com alguma preocupação, não é? Porque as instabilidades vêm ter alguma repercussão, não é? Agora, também acredito que este é o caminho normal dos homens e das instituições, não é? Nós precisamos... A estabilidade é sempre muito, muito importante. Mas a estabilidade também tem que
tem que ser não a curto prazo, não é uma estabilidade que me interessa agora, que me interessa amanhã. Portanto, olho com alguma preocupação, mas também sei que nos Açores há muito boa gente capaz de refletir e de falar e de levar as preocupações comuns para a frente. Tenho descoberto nos agentes públicos e mesmo nos agentes partidários, nos responsáveis, gente de um valor enorme. Esta, devo confessar, eu vou dizer a palavra, a minha ignorância sobre os Açores. Os Açores têm uma riqueza cultural, têm uma beleza de pessoas, têm gente com capacidades fantásticas. Portanto, estou convencido que os Açores, portanto, à parte dos diferentes políticos e as hipotéticas quedas de governo ou mudanças de governo, os Açores vão encontrar formas de continuar a progredir e a levar o melhor também para as populações para a frente. Para concluir, não é? Já tem ideia do que é que irá dizer ao Papa Francisco quando, em maio do próximo ano, lhe prestar as primeiras contas na visita ad limina? Para já tenho uma série de gente em crise a trabalhar para redigir textos, fazer inquéritos, ir às estatísticas, enfim, procuramos dividir trabalhos. Devo dizer aqui um segredo, já agora fica toda a diocese também a sabê-lo. Eu, como bispo, há menos de 2 anos não era obrigado a fazer relatório, mas decidimos fazê-lo. Faz-nos bem ir ver os últimos 10 anos, ver como é que a diocese esteve, e também daí ser este um dos pontos também que nos ajudem a projetar o ano 2034, os 500 anos. Portanto, decidimos fazer na mesma. Distribuímos, vamos ouvir também leigos. Também devo dizer aqui um pormenor, que é assim um meio segredo, assim uma coisa muito interna. As perguntas, muitas delas estão muito desatualizadas. E quisemos mostrar algumas das perguntas a um outro leigo. Eu acho que a Igreja hoje tem que caminhar nesta abertura. E houve uma leiga concretamente, mas era o casal que estava a pronunciar-se. Olha que algumas perguntas são um bocadinho inquisitoriais. Olha que algumas perguntas estão muito desatualizadas. Olha que nós não somos capazes nem queremos responder a estas perguntas. E diz, então escreva isso. Perguntas que vêm do Vaticano para preparar a visita à Línia. São coisas que estão escritas já há muitos anos. Sim. E que se faz. Pronto, e eu penso que, quando nós falamos de sinodalidade, nós temos que ser capazes de tratar de assuntos com uma linguagem que seja também de todos. E que todos possam perceber, onde todos se sintam confortáveis a responder, sejam bispos, sejam padres, sejam leigos. Porque se é uma coisa que tem a ver com leigos, eu volto aqui ainda a um aspecto que às vezes é... Nós quando falamos da participação na vida da Igreja e da corresponsabilidade, que às vezes algumas pessoas preferem só falar de participação porque corresponsabilidade já mexe um bocadinho na questão da autoridade. E a nossa autoridade é a autoridade de Jesus Cristo e Cristo crucificado, portanto é serviço, aquela exousia, este nós morrermos para darmos vida. Portanto, quando nós falamos desta participação, estamos a falar de uma realidade em que o padre ou o bispo tem um conselho, pede opinião, mas pode não a seguir. Ser consultivo é quase um pouco humilhante. Naquilo que não tem a ver com o sagrado, que aquilo é administrativo, que tem a ver com a vida da comunidade toda, com a organização da comunidade, devia ter efeito deliberativo. Claro que isto vai mexer com o direito canónico, muitas coisas que vamos ter que mudar. Mas voltemos lá. As próprias perguntas, a própria linguagem que nós usamos, tem que ser uma linguagem suficientemente aberta, atual, que colha a vontade de se responder. Portanto, e isto também para dizer que alguns destes, se calhar podíamos falar de outros setores da vida da Igreja, também esta forma de comunicar e de pedir, nós temos que atualizar, temos que sentar à mesa e o cardeal tem que falar uma linguagem que a jovem africana ou asiática possa perceber quando estamos à volta da mesma mesa e com os mesmos direitos nascidos do batismo. Portanto, vamos responder mesmo com perguntas que às vezes já não se entendem bem ou até já estão desatualizadas e fora da época, mas vamos fazê-lo também para percebermos e nos comprometermos mais neste tempo zero que é até 2025, o tempo de preparação depois dos ciclos pastorais até aos 500 anos.
Dom Armando, agradecemos esta conversa sobre a Diocese de Angra, a Diocese que serve à Agência Lúcia e à Agência Eclésia. Muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado a vocês também e bom trabalho. Muito obrigado. De facto, uma conversa que nos levou até aos Açores e, sobretudo, nesse horizonte da celebração dos 500 anos em 2034. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.